Olá, sou o professor Wesley Pérez, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e também membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, onde desenvolvo minhas pesquisas na área de concentração de sistemas elétricos e mais especificamente na linha de planejamento e operação de sistemas elétricos de potência, que é conhecida aí como POSEP. Tá? E aqui eu vou apresentar basicamente as pesquisas que eu venho desenvolvendo, né? Que podem ser aí denominadas de métodos computacionais para planejamento e operação de sistemas elétricos. Sobre mim, né, eu tenho doutorado em Engenharia Elétrica pela UFJF em 2016, tá? E desde 2014 sou professor efetivo do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e desde 2017 sou membro permanente do PPGEL. Aqui, né, eu vou apresentar algumas das pesquisas realizadas e as publicações associadas podem ser obtidas no link aqui apresentado e também na descrição do vídeo. Só para a gente dar um overview, né, do que seriam essas pesquisas, é só a gente entender o contexto, a gente precisa entender o contexto do sistema elétrico como um todo, né? O sistema elétrico aqui na parte A, ele é composto aí pelos sistemas de geração, usinas hidrelétricas, termoelétricas, renováveis, né? E essa energia, ela é gerada, né, nessa parte A, ela é transmitida através das linhas de transmissão em alta tensão, tá? E depois ela, em alta tensão, que é reduzida dependendo aí das necessidades do consumidor, né? Por exemplo, a gente tem aqui na parte C, né, uma subestação que reduz o nível de tensão para suprimento aí de edifícios comerciais e indústrias, né? E também subestações que reduzem a tensão para suprimento das nossas casas, residências, né, apartamentos, tá? E para que a gente garanta o fornecimento da energia elétrica com qualidade, é importante que a gente tenha ferramentas para um correto monitoramento e planejamento dessas linhas de transmissão, desses sistemas de transmissão, tá? Então, nesse contexto, métodos computacionais são importantes para o monitoramento e planejamento, né, dessas redes e são desenvolvidos pelos alunos do PPGEL sob minha orientação na área de sistemas elétricos e linha de pesquisa POSEP, tá? Na parte de planejamento e operação de sistemas de transmissão, eu venho trabalhando com diversas atividades, sendo a primeira delas o projeto de controladores. O que seriam esses controladores? O sistema elétrico, né, ele tem grandes dimensões, e está sujeito aí a variações de carga, de topologia, sobretensões atmosféricas, que fazem constantemente que esses sistemas se modifiquem, né? Se estejam sujeitos a mudanças, né? E existem nos geradores e equipamentos controladores que são necessários para garantir a estabilidade da rede, né? E aqui a gente tem, né, até um esquemático simples, né, onde ocorre uma sobretensão atmosférica e sem os controladores aqui no gerador, a gente não consegue garantir o fornecimento de energia. Significa que aquele gerador teria que ser desligado após uma perturbação. Mas se a gente tem alguns controladores devidamente ajustados, né, nesses geradores, após as variações de topologia ocasionadas aí por perturbações, a gente continua mantendo, né, a gente garante o suprimento de energia aos consumidores, né? Então, a primeira linha de pesquisa estaria associada aí ao projeto adequado desses controladores no sistema, tá? E de forma ótima para que a gente tenha aí o melhor desempenho possível. Uma segunda parte, né, uma segunda linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo com os meus alunos e colegas aqui no departamento, está associada à capacidade de transferência de potência entre áreas do sistema. Então, eu tenho aqui um esquemático de um sistema dividido em duas áreas, por exemplo, uma área de geração e uma área de carga, né? E que a gente quer calcular qual que seria a máxima capacidade, qual que seria a máxima
potência em megawatt que eu conseguiria transferir de uma área para outra, né? Claro que tem aí restrições de tensão, restrições de estabilidade, de fluxo nas linhas de transmissão, né, potência gerada. E essa parte é muito importante, principalmente se a gente considerar que existem parques eólicos em determinadas áreas, né? E aí a gente teria grande capacidade de geração eólica, mas a gente não conseguiria escoar essa potência dos parques. Então, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa área visam justamente isso, garantir que eu consiga ter a máximo escoamento, né? Qual que seria a máxima potência aí de transferência entre as áreas. E nesse contexto também surgem as regiões de segurança. Se eu imaginar que eu tenho aqui uma região que exporta, por exemplo, parque eólico, né, através de um sistema de transmissão, e eu tenho aqui também uma região de carga chamada região exportadora, eu tenho várias possibilidades de despacho de geração e, e o desenvolvimento de regiões de segurança, que seriam gráficos, né, visuais aí, né, é muito importante, porque a gente consegue aqui, por exemplo, se eu tenho dois grupos de geradores, G2 e G3, que estão exportando potência um para o outro, eu consigo identificar quais aqueles despachos que são possíveis, né? Por exemplo, aqui o mais verde clarinho, a região mais verde clarinho, é aquela região onde todas as restrições são atendidas. Quando você vai passando para fora dessa região e as colorações vão mudando, você está, por exemplo, não está atendendo alguma restrição. Por exemplo, aqui nessa região mais verde escura é onde as tensões deixam de ser atendidas, né, os níveis mínimos e máximos. Então, esse tipo de ferramenta é muito importante, muito útil em centros de operação e controle. Tá? E nesse contexto de regiões de segurança, planejamento de sistemas de transmissão, projetos de controladores, nós conseguimos aqui aprovar em 2018, no edital Demanda Universal da FAPEMIG, um projeto, né, que está em execução, tá, intitulado aí Projeto Ótimo e Robusto de Controladores de Amortecimento de Oscilações Eletromecânicas em Sistemas com Fontes Renováveis, que basicamente vai agrupar aí tudo aquilo que eu falei até agora. Tá? Ele está sendo financiado pela FAPEMIG. Mas também na área de distribuição, né, em baixa tensão, a gente também tem aí alguns trabalhos sendo realizados pelos alunos e professores parceiros. Uma coisa que está em alta, né, um tema bastante alto, é a penetração de geração distribuída, painéis solares, fontes de energia eólica, né, microturbinas. E a gente tem aqui um exemplo de um sistema de distribuição, tá? E aí o objetivo seria em quais barras, né? Em quais nós, em quais postes, né? Quais residências, a gente pode pensar assim, que a gente poderia alocar geradores distribuídos, painéis solares, visando, do ponto de vista da concessionária, visando a minimizar perdas, reduzir desequilíbrios de tensão. Tudo isso aí são índices importantes para uma operação mais econômica e segura da rede, né? Então, a gente aqui, né, a gente tem até um exemplo aqui, né, onde a gente quer definir os melhores locais para alocar os painéis solares, né? Claro que isso através de ferramentas de otimização, ferramentas devidamente aí apropriadas para resolver este problema, né, de forma eficiente. E considerando também a penetração, né, de energias renováveis cada vez mais, né, importante para a garantia do suprimento da rede, das cargas, né, do sistema, a gente pode pensar, já que eu tenho um sistema com vários painéis solares, qual que é o máximo que eu consigo injetar na rede, né? Sem deteriorar, por exemplo, transformadores, sem causar problemas de tensão aos demais consumidores. Então, tem aqui essa linha também de cálculo de capacidade de hospedagem que a gente vem trabalhando aqui. E, por fim, tem a operação de microrredes. Supondo que o sistema, né, de distribuição foi desligado do sistema de transmissão, ele tem aí que operar, né? E aí entram as microrredes, que são um passo inicial para a implementação das chamadas redes inteligentes. Essas microrredes são compostas aí por painéis solares, por baterias, por células de combustível, microturbinas, né? E dispositivos de controle. E o nosso objetivo aqui é ajustar todos esses controladores de forma a manter, por exemplo, a frequência da rede em um determinado valor, né? O valor permitido, tá? É claro que todas essas pesquisas não seriam
não seriam possíveis sem o apoio aí dos nossos alunos e dos professores parceiros. E foi para e nesse contexto eu conto aí com a colaboração em parceria dos professores do Grupo de Otimização e Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos, o GOSSES, que é aqui na UFSJ, que foi formado em 2017, né, por esses professores, eu, professor Wesley Pérez, professor Francisco Coelho e professora Cristiane, e todos esses trabalhos são desenvolvidos no Laboratório de Pesquisa, Controle e Otimização, o LAPCON, instalado no prédio do DEPEL, da UFSJ. Tá? A fim de informação, né, no quadriênio 2017 a 2020, né, que englobou inclusive aí o período de pandemia, 3 alunos de mestrado concluíram as suas atividades no âmbito do grupo e 53 alunos de graduação, um número expressivo, concluiu seus trabalhos em iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, aí, as monografias. Então, é um número aí que mostra que o grupo vem atuando de forma adequada. Tá? E, por fim, também ressalta-se a parceria que eu tenho, né, além dos professores da UFSJ, com professores da UFJF, professores do Cefet, e contando sempre aí com o apoio financeiro da FAPEMIG e CAPES, que financia os nossos alunos de mestrado. Tá certo?